Olá, meus queridos. Quero agradecer a todos aqueles que estão me acompanhando neste canal e que compartilham também as suas opiniões. Gostaria que cada vez mais vocês fizessem isso para que a gente pudesse interagir também. Me contem o que vocês estão achando até dessa experiência que eu propus para vocês de autoconhecimento. Hoje vamos retomar mais uma etapa antes da gente começar realmente a banir esses conteúdos, né? Usar algumas ferramentas para isso. Hoje eu quero falar para vocês a respeito das crenças que nós temos a respeito de nós mesmos. O que eu acredito, né? O que eu acho. Então, eu tenho algumas concepções, alguns conceitos, às vezes muito claros a respeito do que eu sou, né? Então, eu quero fazer uma reflexão, eu gosto de abrir os parênteses para a gente conversar, né? Então, vamos lá. Veja bem, uma criança de 3, 4 anos, se você perguntar para ela o que ela provavelmente não sabe. Se ela te disser alguma coisa, ela vai dizer alguma coisa que disseram para ela que ela era. Olha que interessante, né? Então, como que nós construímos a ideia a respeito de nós mesmos? Em primeiro lugar, são rótulos que vão sendo colocados. Olha, você é bonito, ou você tem o nariz feio, ou você tem o cabelo bonito de cachinho, ou seu cabelo também não funciona, igual o meu, é feio igual o meu. Você é uma criança muito inteligente, ou você é uma criança má. Então, assim, todos esses rótulos, o que eles fazem? Eles vão sendo assimilados pela criança. Tá? Então, ela vai compondo no decorrer da vida dela, enquanto ela não tem uma noção muito boa, e mesmo quando ela tem, ela reflete isso no que vem do meio dela. Muitas vezes até as influências intergeracionais, né? Isso nós vamos trabalhar também, nós vamos falar a respeito. Então, todas essas questões vão sendo assimiladas, como se fosse uma colcha de retalhos. Sabe aquela colcha de retalhos com muitos retalhos? E com cada retalho de uma cor? Então, assim, esta criança, ela vai assimilando todos esses conceitos e de acordo com o que ela vai vivendo nessa linha de tempo, né? Porque todos nós estamos passando por essa linha de tempo. Ela vai usando esta lente para olhar para esta experiência. Então, essa lente que está, às vezes, muito já contaminada, vai contaminar o olhar e o significado que essas experiências vão ter para a vida dela. Será que isso não aconteceu com alguns de vocês? Então, veja bem, conforme ela vai tendo estas experiências, por exemplo, ela teve assim uma experiência não foi bem sucedida. Ela já ouviu falar de fracasso, de pessoas que não deram nada, que não sei o quê. Isso já está ali circulando dentro desse inconsciente ou consciente do que está se sentindo, né? Muitas vezes as coisas não são ditas, mas elas são sentidas. Está dentro dessa família. Então, o que ela acontece? Ela fala assim, puxa vida, não deu certo, não consegui. Então, tem uma experiência, outra experiência, outra experiência. Bom, vai chegar um dia que ela vai falar, puxa, eu sou um fracasso, tudo aquilo que eu tento fazer, eu não consigo. Então, eu sou um fracasso. Então, esta afirmação, e ela começa a acreditar nisso. Quando ela começa a
acreditar nisso, ela começa a ter essa crença que vai movimentar e vai ser uma lente muito fixa e muito, às vezes, perigosa, se for uma crença nociva e desorganizadora, como eu chamo, né? Eu falo muito dos mitos, que são núcleos de sentido. Quando eu falo dos mitos, o que eu falo? Deixa eu só colocar um outro conceito. Por que eu passo conhecimento para vocês? Porque o conhecimento abre caminhos. Imagine vocês, se vocês precisam ir para um lugar que vocês não conhecem, vocês não vão poder se movimentar lá dentro. Vocês precisam ir para uma cidade que vocês não conhecem. Então, antes de ir, provavelmente você escolhe informações a respeito de como funciona aquela cidade, como que é o trânsito, onde que estão as coisas que você precisa. Por quê? Porque o conhecimento, ele vai abrir possibilidade de você caminhar nesses conteúdos. Porque, veja bem, quando nós conhecemos o que está dentro de nós, nós podemos trabalhar com estas questões. Existem pessoas, gente, eu já trabalhei com elas, em que você pergunta assim, como é que você está se sentindo? O que está acontecendo lá dentro de você? Ah, nunca olhei para lá, nunca me fiz essa pergunta. Eu não sei exatamente o que tem dentro de mim. Olha só. Né? Então, assim, então essas pessoas, elas estão na vida dela vivendo, lidando com as emoções, mas não estão refletindo nos sentimentos, não estão refletindo nas crenças a respeito delas mesmas. Porque vocês vejam bem, eu peguei um exemplo bem pequenininho, porque nós também não temos muito tempo em cada vídeo desses. Veja bem, como surge uma crença que é disfuncional? Uma crença que é prejudicial para a pessoa. Eu sou um fracasso. E é uma crença que limita o caminhar dessa pessoa. Será que realmente nós somos tudo isso? Quando vocês estão vendo, veja bem, esse exercício que nós estamos fazendo, quando vocês estão verificando as experiências, identificando as emoções e os sentimentos que vocês tiveram, o que acontece? Vocês vão vendo que se essas emoções, se esses sentimentos, eles estão sendo fortalecidos ou estão aparecendo com muita frequência na experiência, eles vão se juntando, porque tudo é movimento. A vida é movimento. A vida é movimento dentro de nós, é movimento fora de nós. Então, estas questões se juntam, formam um núcleo de sentido, que eu chamo de mitos, que gera uma porção de crenças. Geram crenças disfuncionais e geram crenças positivas. Como a pessoa que ela faz alguma coisa, ela recebe elogios, ela está recebendo muitos conceitos positivos. Olha como você conseguiu, olha como você é capaz, olha que interessante, que bom, né? Para você vai conseguir muitas coisas na sua vida. Então, quando eu digo isso, a criança fala assim, não, eu sou capaz. Ela vai se defrontar com uma experiência difícil, com uma situação difícil de vida que todos nós vamos nos defrontar com essas situações. Porque as situações difíceis não acontecem para uma pessoa, acontecem para todas. Então, veja bem, ela vai olhar para ela e falar, não, mas eu sou capaz de vencer isso, eu sou capaz de fazer essa prova, eu sou capaz de fazer esse exame, eu sou capaz de vencer esse sofrimento. Então, vejam bem, estas crenças, e agora eu pergunto para vocês, para a gente depois, no próximo vídeo, estar trabalhando com essas questões. Vejam bem, que crenças você tem a respeito de você mesmo? Tenta descrever isso.
Para um minutinho, escreve 10 linhas a respeito de quem é você e como você é. Como se você fosse se apresentando para alguém. Fala isso, escreve isso. Isso é só para você. Muitas pessoas dizem, Marilene, eu não tenho tempo para fazer isso. Tudo bem, não tem, vai ficar nos vídeos. A hora que você tiver, você faça. Ninguém pode te obrigar a nada, é uma demanda sua, você que tem que querer. Né? Se você não pode fazer tudo isso, faça pelo menos um acontecimento. Olha para você. Porque assim, e hoje nós estamos na era de imersão virtual, nós estamos na era de aceleração de pensamento. A gente não consegue parar, a gente não consegue ficar sem fazer nada. Fazer, não pensar, não meditar, não refletir. Então, assim, às vezes a gente tem que parar um pouquinho. Pega assim, 15 minutinhos, 10 minutinhos, para um pouco. Olha para você. Se vocês estão nesse canal, se vocês estão me ouvindo, vocês têm uma preocupação com o seu ser, né? Porque nós, e uma preocupação também emocional, afetiva. Então, olhe para vocês, que crenças vocês têm? Onde que essas crenças estão ancoradas? Elas estão ancoradas em experiências que foram vistas por uma lente não tão clara assim, não limpa. Muitas vezes ela estava contaminada por todos aqueles rótulos que eu já falei com vocês. Olha lá. Quanta informação. Quantas coisas que vocês podem estar pensando. Tudo que vocês puderem pensar a respeito, escrevam. Qualquer coisa, anotem, deixem algum recado para mim que eu vou responder. Às vezes não respondo na hora, mas eu respondo, tá? Gostaram do vídeo? Fiquem comigo. Se inscrevam no canal, aperte o sininho que vocês vão ser notificados do novo vídeo a semana que vem. Um grande abraço no coração de cada um.